Imagem de um olho, ele abre, surgem os temas assistência social, saúde e educação. Em seguida, na sequência, logo, olhar para as diferenças. Da esquerda para a direita, 4 ícones de bonecos nas cores rosa, azul, amarelo e verde. E o nome do projeto, Olhar para as Diferenças, Programa de Desenvolvimento Infantil. Competência 5. Proteção Social Especial, PSE. Compreender os desafios de estrutura da proteção social especial na atuação junto às crianças com deficiência. Descrição. Ele é branco, está em pé, olhos castanhos, cabelo curto, preto, usa barba, veste camisa azul com manga longa, usa relógio no braço esquerdo, visto da cintura para cima. Olá, seja bem-vindo novamente. Na aula passada nós falávamos da proteção social básica e aí a gente discutiu um pouquinho sobre a estrutura do CREAS e os serviços que lá são ofertados. A nossa aula de hoje é justamente para falar da proteção social especial. No centro da tela, abaixo, ícones coloridos de pessoas, idoso, criança, cadeirante, gestante, por entre mãos. E aí ela vai envolver 2 grandes polos, o que nós chamaríamos de média complexidade e o que nós chamamos de alta complexidade. Para você que está na ponta, acredito que também já ouviu falar sobre os instrumentos e equipamentos que nós chamamos de CREAS, CREAS-POPs, albergues e instituições como as de abrigamento. Todas elas estarão inseridas no que nós chamamos de proteção social especial. Então, para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu já vou trazendo a definição de que a assistência social especial vai se organizar sobre esses 2 polos, como eu já iniciei falando. Primeiro, aquela que vai envolver os serviços e grupos de indivíduos que vivem em situação e risco de vulnerabilidade social, como abandono, exploração sexual, violência física ou outro tipo de violência, negligências, situação de rua, dependência química, entre outros. Se destina, claro, a enfrentar situações de direitos violados na família ou no indivíduo, ou até mesmo nas situações que já tenham sido rompidos todos os laços afetivos e sociais do indivíduo. Por se tratar de uma demanda com teor ainda mais complexo que a proteção social básica, a proteção social especial, para uma melhor atuação, divide a sua estrutura nos níveis de média e alta complexidade. Para a gente começar diferenciando a proteção social especial da proteção social básica, a gente vai compreender que a proteção social básica vai trabalhar, como eu já havia informado, com a ideia de prevenção. Se a gente olhar na estrutura da saúde, que é uma estrutura que nós conhecemos muito facilmente, o CRAS, ele basicamente se assemelha à proposta de prevenção da unidade de saúde básica. Quando nós voltamos o nosso olhar para a proteção social especial e comparamos com as áreas de saúde, a média complexidade estaria ali semelhante ao que nós chamamos de policlínicas, dos prontos atendimentos. Já a alta complexidade seriam, comparando com a saúde, os grandes hospitais ou os hospitais gerais. Voltando para as nossas definições, a proteção social básica ela prevê a garantia de direitos numa perspectiva preventiva. A proteção social especial não. O sujeito ele vai estar numa condição, claro, de vulnerabilidade social, mas os seus vínculos afetivos e sociais estão prestes a ser rompidos. Geralmente, essas pessoas, quando chegam no serviço do CREAS, por exemplo, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, já têm perdido as referências familiares.
Algumas delas estão em situação de negligência, de afastamento familiar, de afastamento comunitário e, como consequência, encontram-se em situações de violência. Quando a gente fala numa perspectiva de média complexidade, nós falamos principalmente, e são os casos que a gente tem em maior quantificação, podemos utilizar como exemplo a própria violência sexual. A violência sexual geralmente tem sido acompanhada pelo serviço de média complexidade, que está lá contando com o apoio do CREAS, do Centro de Referência Especializado. E aí, esses casos, por exemplo, precisam de um direcionamento maior, de um acompanhamento mais intensificado, envolvem áreas como o judiciário. Geralmente, essa criança, você e eu sabemos que os índices de violência sexual geralmente são perpetrados por pais, padrastos ou, em sua maioria, por pessoas próximas à criança. E como esses vínculos começam a ser rompidos, a criança ou o sujeito, no contexto geral, precisa previamente desse afastamento. Por isso que nós chamamos de proteção social especial. Claro que dentro desses atendimentos existem tantos outros. Como eu citei anteriormente, a própria pessoa com deficiência, as próprias negligências, violências de todas as ordens, são acompanhadas por esses serviços especializados da assistência social. A perspectiva é sim, trabalhar na proteção. Claro que a prevenção vem sendo trabalhada a partir da proteção social básica no CRAS. Mas, quando a violência já foi perpetrada, o sujeito, a família, precisam de medidas especiais de proteção e, por isso, a atuação do CREAS tem se tornado tão específica. O CREAS geralmente atua conjuntamente com instituições e órgãos como o próprio Conselho Tutelar, delegacias de criança e juventude, Ministério Público. São geralmente os principais atores dessa rede de proteção. E dentro dela, nós trabalhamos com o sistema de garantia de direitos. Quando a gente pensa na alta complexidade, nós já temos, claro, outro direcionamento. Na média complexidade, o sujeito está em situação de violência, os vínculos estão sendo rompidos, seja na sociedade ou seja na família, mas existe uma perspectiva de restabelecimento desses vínculos. Quando a gente fala na proteção de alta complexidade, nós estamos falando em sujeitos ou indivíduos que se encontram totalmente vulneráveis, seja nas relações sociais e afetivas, seja inclusive na sua própria condição de vida. E aí todos esses vínculos já estarão rompidos. Quando a gente fala de alta complexidade, esse sujeito necessita de um atendimento integral, um atendimento que seja totalmente completo. E isso vai desde a garantia da sua higiene, alimentação, a própria moradia, e por isso essa alta complexidade traz em sua estrutura equipamentos como CREAS, Centro POP, os próprios albergues, casas de passagem, enfim. A alta complexidade vai envolver desde os aspectos básicos de necessidade do indivíduo até as questões de moradia, como nós chamamos de abrigamento. Voltando ainda para as definições de média e alta complexidade, esses serviços, o de média complexidade, tem o objetivo de direcionar os indivíduos e as famílias com os direitos violados ou em situação de risco pessoal e social, maus tratos, abandono e, como eu citei, abuso sexual também. Direcionando-os para um atendimento especializado, individualizado e principalmente articulado em rede. Já falei que esses serviços vão atuar diretamente com o Ministério Público e geralmente com os conselhos de direito e tutelares.
Também tem como prerrogativa desse atendimento o que nós chamamos de oferta de serviço de proteção e atendimento especializados a famílias e indivíduos, que nós chamamos de PAEF. No CRAS, vocês lembram que eu falei um pouquinho sobre o PAEF. No CREAS, nós temos o PAEF por ser um acompanhamento individualizado e especializado. Ele tem basicamente as mesmas estruturas que o PAEF. Um acompanhamento que seja sistêmico, que seja continuado e que prevê, claro, a possibilidade de retorno desses vínculos sociais e afetivos. Ainda falando na estruturação do CREAS, nós falamos também sobre as abordagens sociais, que vai envolver serviços de orientação e serviço de acompanhamento também para a pessoa com deficiência, idosas e suas famílias. Também é ofertado o serviço e acompanhamento de medidas socioeducativas em meio aberto. Voltando para as duas estruturas, a abordagem social como serviço de orientação, isso é extremamente importante. Primeiro, porque nós temos nessa estrutura uma equipe que vai garantir ao usuário um processo de orientação para o encaminhamento dessas redes, tendo em vista que, quando a violação ocorre, muitos outros equipamentos serão acionados. A gente já viu que envolvem também muitos procedimentos jurídicos e, por isso, tanto a família quanto o usuário precisam estar totalmente orientados quanto à busca desses direitos. Já na oferta de serviço de medidas socioeducativas em meio aberto, geralmente os profissionais, e claro, em parceria novamente com o Ministério Público, recebe dentro dessas estruturas usuários que são provenientes de algum tipo de infração. São adolescentes que cometeram algum ato infracional e, como proposta de reinserção social, eles são inseridos em projetos e programas como socioeducativos e meio aberto. Como isso ocorre? O profissional da ponta vai acompanhar esses adolescentes em algum tipo de serviço direcionado para ele dentro dos equipamentos socioassistenciais. Ele fica a cargo de acompanhar, planejar e, consequentemente, devolver através de relatório psicossocial os encaminhamentos e o que foi desenvolvido junto a esses usuários. Então, é um trabalho extremamente individualizado e com o objetivo de trazer à tona as possibilidades para que esse sujeito, para que esse indivíduo possa novamente ser reinserido na sociedade e na comunidade onde vive. Também dentro do CREAS, dentro dessa estrutura da proteção social especial, nós temos a orientação jurídica. Eu falei um pouquinho sobre o serviço de orientação acima e, mais basicamente, eu trago aqui frisando a orientação jurídica porque dentro dessas estruturas CRAS e CREAS, as equipes são muito próximas, são muito parecidas. Nós temos geralmente psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais e dentro da estrutura do CREAS, nós contamos com um profissional de direito. Um profissional que está inserido nos contextos jurídicos de advocacia e que vai exercer todo esse papel de orientação jurídica, junto à rede socioassistencial, quanto à própria orientação ao indivíduo que está em situação de vulnerabilidade total, como na alta complexidade, ou parcial, como você já viu na estrutura da média complexidade. Quando a gente fala nessa estrutura, e novamente eu vou frisar aqui para você, que o atendimento do CREAS, na perspectiva de proteção, visa muito as situações de violência. Por isso, nós precisamos de uma atuação básica e primordial, que é o que nós chamamos de busca ativa. Muitas vezes, esses casos de violência chegam para você como demanda espontânea. Muitas vezes a partir de uma denúncia de um vizinho
de um professor, de alguém da unidade de saúde. Mas a busca ativa passa a ser o eixo primordial para os dois serviços, tanto de proteção social básica quanto proteção social especial, para que nós tenhamos acesso à família, às situações de violência. Nós precisamos estar juntos a essa comunidade, atuando numa perspectiva sempre de prevenção, mas considerando o olhar da proteção social. Dentro dessa atuação, alguns tópicos, algumas características e algumas indicações precisam ser levadas em consideração. A primeira delas é atuar em ambos os espaços em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, ao próprio Sistema Único de Assistência Social, a nossa tipificação que rege a nossa atuação e o código de ética do profissional, seja ele de psicologia, de advocacia, de assistência social ou até mesmo de pedagogia. Atuar de modo integrado nas interfaces entre psicologia e serviço social, lembrando que a nossa atuação não é pautada unicamente na vulnerabilidade social. Nós precisamos focar o indivíduo em suas potencialidades. Isso é o que garante para nós a possibilidade de superação dessa vulnerabilidade. Então, trabalhar na perspectiva dos dois olhares, no contexto psicossocial, é considerar o indivíduo em sua integralidade, levantando os aspectos vulneráveis, mas em contrapartida, identificando o que de potencial aquela família apresenta. Também é preciso atuar de forma integrada com o contexto local, com a realidade do município, levando em consideração aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos. Por exemplo, no próprio serviço de convivência, quando a gente volta lá para a discussão do CRAS, o próprio grupo ele tem autonomia em seu próprio funcionamento. E muitas vezes eles demandam de nós alguma atuação que envolve a cultura local, por exemplo. Também, dentro dessas estruturas, nós precisamos identificar e potencializar os recursos psicossociais, realizando intervenções individuais, familiares, grupais e comunitárias. Lembrando, quando nós pautamos uma atuação psicossocial, vale salientar que o profissional de psicologia não atua na perspectiva da psicoterapia dentro dos serviços socioassistenciais. O trabalho é inteiramente psicossocial e não clínico. Quando essas demandas chegarem dentro do contexto social, o trabalho a ser realizado é justamente pautado a partir dos encaminhamentos para os equipamentos de saúde. E ainda, falando dessas estruturas, atuar a partir de um saber popular unindo-se ao saber científico. Nós precisamos ter uma linguagem clara, uma linguagem igual, para que esse usuário, ao acessar o nosso serviço, possa entender que está sendo acolhido com sua simplicidade ou até mesmo vulnerabilidade. Manter-se em processo de total formação profissional. E é isso que a gente está propondo aqui para você. Manter-se totalmente em processo de formação profissional. O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, é uma política muito recente e, como toda política recente, está em constante movimentos e transformações. Por isso a necessidade dessa formação continuada. Também você precisa atuar com prioridade nos atendimentos com casos de maior vulnerabilidade e risco psicossocial, como por exemplo, indivíduos, adolescentes que estejam em situação de ameaça de morte,
precisam de um acompanhamento mais específico. Consequentemente, as estratégias para esse indivíduo é justamente retirá-lo do local de risco e, por isso, é necessário a prioridade nos atendimentos de maiores riscos. Ainda falando sobre as estruturas gerais do Sistema Único de Assistência Social, é papel também do profissional da ponta planejar as ações, as atividades, utilizar o prontuário SUAS justamente para que possa ter uma continuidade e evolução desses usuários e também promover constantes diálogos com essa rede socioassistencial. Os estudos de casos são totalmente importantes. Então, unir vários equipamentos socioassistenciais para estudar os casos específicos trazem para a gente resultados muito mais específicos. Preencher os formulários corretamente, isso é uma prerrogativa que nós precisamos exigir nos nossos serviços, justamente para os possíveis acompanhamentos futuros, quando o prontuário não está totalmente atualizado, nós podemos cair no erro de repetir as ações que já foram desenvolvidas para esse indivíduo ou para essa família. Também utilizar os instrumentos disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social para a construção dos nossos relatórios, tanto mensais quanto relatórios anuais. Também é extremamente importante que nós não tenhamos a divulgação das informações desses usuários. A informação do usuário, ele é do serviço e do próprio usuário. Inclusive, se o usuário que está em situação de risco social e vulnerabilidade possivelmente sair ou mudar-se dessa comunidade e ainda não tenha saído da condição vulnerável, esse prontuário pode ser encaminhado junto com o próprio usuário, para que, na comunidade na qual esse sujeito possa morar, os profissionais que lá atuem possam ter subsídios para a continuidade desse processo de acompanhamento familiar. Para encerrarmos a nossa discussão sobre CREAS e particularmente sobre as estruturas do CRAS e CREAS, eu quero trazer aqui mais uma reflexão. Uma atuação comprometida com a transformação social toma como foco as necessidades, potencialidades, objetivos e experiências dos oprimidos. Dessa maneira, as práticas e atuações não devem categorizar, patologizar e objetificar as pessoas atendidas, mas, em contrapartida, buscar compreender e intervir sobre os processos e recursos psicossociais, estudando as particularidades e circunstâncias em que esse sujeito encontra-se inserido. Até a próxima aula. Vinheta de encerramento, olhar para as diferenças. Secretaria de Educação e Esportes. Secretário de Educação e Esportes, Frederico da Costa Amâncio. Secretário Executivo de Gestão da Rede, João Carlos Sintra Charamba. Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Coelho Vieira Selva. Secretária Executiva de Educação Integral e Profissional, Maria de Araújo Medeiros Souza. Secretário Executivo de Administração e Finanças, Edinaldo Alves de Moura Júnior. Secretário Executivo de Planejamento e Coordenação, Severino José de Andrade Júnior. Secretário Executivo de Esportes, Diego Porto Pérez. Gerente-Geral de Educação Profissional, George Bento Catunda. Superintendente de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Cláudia Roberta de Araújo Gomes. Gestora de Educação Infantil, Adriana Oliveira de Toledo. Gerente de Políticas Educacionais de Educação Inclusiva, Direitos Humanos e Cidadania, Vera Lúcia Braga de Moura. Gestora de Educação à Distância, Renata Marques Otero. Chefe de Unidade de Educação Inclusiva,
Sani Rose Carlos Gomes. Ficha técnica: som direto, Manuel Moura. Imagens, Manuel Moura. Direção de arte, Cleiton Quintino, Guilherme Cabral. Edição, Victor Lins. Interpretação de Libras, Isabela Rodrigues. Audiodescrição, Jonara Medeiros. Design educacional, Anara Mariane Perboa da Silva. Hugo Carlos Cavalcante. Conteudistas, Maria Jussária de Oliveira, analista de gestão educacional, GIDHCE. Magda Maria Bezerra Prado da Costa, professora e técnica, CEUAI, SEE. Coordenação, Mariluce Maria Alves da Silva, analista em gestão educacional. Tutoria, Máurea Figueiredo da Silva Mota, analista em gestão educacional. Secretaria Executiva de Assistência Social, Governador do Estado de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara. Vice-governadora do Estado de Pernambuco, Luciana Barbosa de Oliveira Santos. Secretário Executivo da Criança e Juventude, Félix Aureliano. Secretário Executivo de Assistência Social, Joelson Rodrigues. Gerência de Políticas para a Criança, Mac Douglas de Oliveira. Assessoria dos Programas para a Criança, Flávia Veras. Secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Sileno Guedes. Ficha técnica, conteudista, Mac Douglas de Oliveira. Psicóloga, Andréa Galindo, assistente social. Coordenação, Mac Douglas de Oliveira. Tutoria, Flávia Vera. Secretaria Executiva de Saúde, Secretário Estadual de Saúde, André Longo. Secretário Executivo de Coordenação Geral, Humberto Antunes. Secretária Executiva de Atenção à Saúde, Cristina Valença Mota. Secretário Executivo de Regulação em Saúde, Giliate Cardoso. Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, Ricarda Samara. Secretário Executivo de Administração e Finanças, José Adelino Santos Neto. Secretária Executiva de Vigilância em Saúde, Luciana Albuquerque. Núcleo de Apoio às Famílias de Crianças com Microcefalia, Laura Patriota. Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, Arabella Veloso de Moraes. Coordenação Estadual da Política das Práticas Integrativas e Complementares, Silvana Monteiro. Ficha técnica, conteudistas, George Santiago de Mete, geneticista. Vanessa Vanderlinder Mota, médica neuropediatra. Coordenação, Maria Aparecida Pessoa Eugênio. Tutoria, Silvana Monteiro. Secretário de Administração, José Francisco Cavalcante Neto. Secretária Executiva de Administração, Marília Raquel Simões Lins. Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Coelho Vieira Selva. Diretora do Cefosp, Ana Lúcia Mota Viana Cabral. Coordenação de Educação à Distância, José Lopes Ferreira Júnior. Coordenação de Educação Corporativa, Priscila Viana Canto Matos. Coordenação Pedagógica, Marilene Cordeiro Barbosa Borges. Secretaria de Educação e Esportes, Governo do Estado de Pernambuco.